Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje aqui fazendo um programa de forma diferente. Hoje nós estamos aqui no Shopping Boulevard e eu vou fazer a leitura do blog. O tema de hoje é Quem é Você? E você pode encontrar lá no meu blog givagofaria.com.br. Como sempre diz meu amigo Alessandro Almeida, que eu aproveito para mandar um grande abraço para ele. Givago é com J, porque com G é genérico. E daqui a pouquinho eu vou estar fazendo também, batendo um bate-papo muito descontraído, porém com muita qualidade, com muito conteúdo, com o Vinícius Madureira, ele que é advogado, professor, onde nós vamos estar falando sobre um tema que a gente tem discutido muito aqui no programa, que é exatamente essa questão da mão de obra. Mas nós vamos falar hoje a mão de obra à luz do direito do trabalho. Daqui a pouquinho nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, como que o direito do trabalho, de alguma maneira, ajuda e, por outro, às vezes até prejudica essa questão da mão de obra. Mas isso tudo nós vamos estar falando aqui no programa, nesse programa de hoje, A Hora e a Vez do Empreendedor. E eu começo o programa mandando um grande abraço para todos vocês que estão ligados com a gente através da Rádio Difusora 850M e também na Mundi TV, canal 10 da Ver TV. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Hoje, mais uma vez, fazendo um programa diferente aqui pela sua Ver TV, canal 10 e também na Rádio Difusora 850M. Nós estamos aqui no Shopping Boulevard. Bom, eu vou fazer a leitura do blog e você pode estar acompanhando comigo. O tema de hoje é Quem é você? O maior sábio é aquele que conhece a si mesmo. O homem pode ler milhares de livros, mas nada saberá se não souber ler a própria mente. Conheço muitos empreendedores que dominam sua área de atuação e são excelentes profissionais, mas infelizmente deixam a desejar quando o assunto é o autoconhecimento. No mundo, é fundamental ter a certeza de quem realmente somos, pois a cada instante estamos expostos a mentiras. Você é inferior, poderão dizer seus concorrentes. Você é incapaz, poderão dizer seus críticos. Você é um perdedor, poderão dizer suas lembranças. Para não viver à mercê dessas outras mentiras, você precisará de uma única arma, a certeza de quem você verdadeiramente é. É fundamental que antes de gerenciar o negócio, você aprenda a gerenciar suas próprias emoções. Costumo chamar isso de encontrar a verdade, com V maiúsculo. E me baseio em uma passagem bíblica onde Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade acerca de si mesmo e assim estará imune às mentiras do dia a dia. Ame-se mais, valorize-se mais. Acredite em você e no seu potencial. Você não é definido pelas circunstâncias que vive, mas pela maneira com as quais a enfrenta. Por isso, nunca se esqueça de quem realmente você é. Em momentos de crise, ou quando alguém tentar te jogar para baixo, e olha que não são em poucos momentos, feche os olhos e pergunte a si mesmo: essa é a verdade? O que eu posso extrair dessa dificuldade a qual estou passando? Na maioria das vezes, enfrentamos problemas pequenos e, por desconhecermos a nós mesmos a verdade daquela situação, achamos que elas são gigantescas. Nunca se aposse de mentiras, mas apegue-se à verdade. E no empreendedorismo, a grande verdade é que todos os que dão o melhor de si receberão o melhor da vida. Domine sua mente e seja livre para viver. E trabalhe, ciente da verdade de que você é um vencedor. O quem sou eu é uma questão a qual todos nós precisamos ser capazes de responder.
Você é maior do que pensam e melhor do que dizem. Quando alguém, em tom de ironia, perguntar quem é você para conquistar algo, sua resposta deve ser simples, de uma maneira bastante objetiva. Eu sou eu, e aos olhos de Deus isso é o bastante, ou isso é o suficiente. Sorria para si mesmo, pois a Terra tem 7 bilhões de pessoas e nenhuma é igual a você. Isso você vai estar encontrando lá no meu blog, jovacofaria.com.br. E hoje nós estamos aqui diferente, num ambiente completamente diferente. Eu estou aqui no Shopping Boulevard conversando com você. Eu vou estar trazendo daqui a pouquinho no segundo bloco Vinícius Madureira. E eu vou estar abordando um tema um pouco conflitante. Tem muitas pessoas que querem saber e discutem muito a respeito do mercado do trabalho. Eu hoje vou estar falando um pouco sobre o mercado do trabalho, mas à luz do direito do trabalho. Então acompanhe no segundo bloco, nós vamos e voltamos. A hora e a vez do empreendedor. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec, você conclui em até 6 meses. Na Cietec, você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, Prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate uma mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa: segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos de instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela.
culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Vai ter um nocaute nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A hora e a vez do empreendedor. Bom, voltamos aqui agora ao segundo bloco no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje batendo um papo, como eu falei no primeiro bloco, com Vinícius Madureira. Ele que é professor universitário, ele tem um currículo enorme, viu, pessoal? Além de ser professor universitário, meu amigo, está lá também como chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ele é um especialista na área do direito do trabalho. Por isso que, diante de tantas conversas, de tantos discussões positivas no programa, falando sobre a questão de mercado de trabalho, as pessoas falam muito sobre essa questão de mão de obra, muitos reclamam sobre a mão de obra, dizendo que a mão de obra está difícil, está escassa, falta capacidade, enfim. Então eu resolvi falar de forma mais aprofundada sobre essa questão da mão de obra. E batendo um papo com o Vinícius, eu falei, Vinícius, vamos falar sobre a questão da mão de obra, mas à luz do direito do trabalho. Porque no Brasil nós temos muitos direitos. O direito do trabalho nosso, ele é bastante forte, né? Acaba criando uma malha muito positiva para o trabalhador. E ao mesmo tempo o empregador, ele às vezes se sente um pouco prejudicado. Mas enfim, nós vamos estar tratando desse assunto e falando também sobre essa questão do direito do trabalho em outros países. Eu acho que isso é muito legal. Vinícius, obrigado, meu amigo, você está aqui participando do nosso programa. Sinta-se à vontade. Afinal de contas, nós vamos falar uma coisa que é a sua praia, né, Vinícius? Verdade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente, é uma satisfação, né, esse companheiro, esse amigo que é o Givago, esse programa que é um programa que vem para esclarecer, levar informação, principalmente para as pessoas que gostam e pretendem empreender, né, no nosso município. Então, uma função social, né, louvável, está de parabéns. Obrigado, Vinícius, obrigado. Agora me diz uma coisa, você é professor universitário, vai lá, fala. Só para as pessoas entenderem por que eu lhe chamei. Eu sou advogado, né? Eu milito na área do direito do trabalho já há uns 5 anos. Sou advogado civil também, sou pós-graduado em direito privado, que tem essa correlação também com o direito do trabalho. Sou pós-graduado no direito privado pela Faculdade de Direito em Campos. Sou pós-graduado em gestão pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e leciono Direito do Trabalho na Escola Técnica de Campos, na ETC, onde lá nós conseguimos, né, falar um pouco principalmente sobre essa questão de mão de obra, né, qual é a necessidade dessas pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho, né, qual é a necessidade, qual o conhecimento jurídico que elas devem saber, né, no que tange aos seus direitos e às suas obrigações, porque muitos empregados, eles têm essa concepção que eles só têm direito, mas na verdade tão importante quanto o direito são suas obrigações, porque o empregador, ele, por ele estar ali naquela correlação da relação empregatícia como superior ali, hierárquico, né, o empregado como sendo esse trabalhador subordinado, ele está sob direção do empregador. O empregador que dita algumas regras, como por exemplo o horário de cumprimento do trabalho, né, a função no setor. Então ele tem alguns poderes, dentre eles até mesmo o poder de sancionar se ele descumpre alguma das obrigações, né? O poder de sanção, por exemplo, com advertência,
com uma suspensão ou até, se for uma questão mais gravosa, uma demissão por justa causa. Então, por isso que é importante, e a gente sempre faz esse liame entre os direitos, né, que os trabalhadores têm, mas também as suas obrigações. Eu tenho percebido, Vinícius, que existe uma relação muito conflituosa entre o empregado e o patrão. Como se um não precisasse do outro. Né? É verdade. Ao mesmo tempo que o empregado ele se sente muitas vezes explorado, o patrão, por outro lado, ele não consegue ver o envolvimento do funcionário para dentro da sua organização. Você acha, e também nós temos diversos problemas com relação a essa falta de oportunidade que muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas têm, que é essa falta de oportunidade para dentro do emprego, que é essa que a pessoa tem que ter experiência, né? Isso quer dizer, isso dificulta mais o ingresso das pessoas para dentro do mercado de trabalho. Como é que você vê essa questão conflituosa entre o patrão e o empregado? Isso é um problema do direito do trabalho, e isso que acaba provocando, ou a falta desse direito anteriormente que acabou gerando isso? Como é que você vê a nível de história mesmo? Então, sempre que nós vamos tecer uma análise sobre essa questão de conflito, é importante a gente fazer um panorama realmente histórico. E esse conflito, ele é oriundo, né, de diversas formas de se pensar o Estado. Né? Nem sempre nós tivemos o Estado hoje de direito como ele existe. Então nós passamos por uma evolução. E lá nos primórdios, né, lá nos feudos, por exemplo, nós não falamos em direito do trabalho, porque quem trabalhava naquela sociedade não era empregado como nós concebemos hoje, com direitos e deveres. Ele só tinha deveres. Então, aquele camponês que trabalhava, né, aquele servente, né, o camponês, o servo daquele tipo de sociedade, que era uma sociedade muito rudimentar, né, que dividia-se aí a rigor entre a nobreza, os senhores feudais e os servos. Só quem trabalhava para manutenção dessa sociedade era o servo. Então era o chamado trabalho de subsistência, né? Ele era vinculado à terra e tudo que ele plantava era para ele sobreviver, e o resto ele também acabava mantendo aquela sociedade. Sendo que depois, logicamente, com a evolução, expansão marítima, descoberta do ouro e da prata, a sociedade foi se evoluindo, né? Surge aí um novo Estado, o Estado absolutista, onde, logicamente, começou a ter um conflito entre uma nova classe social, né? Que foi a chamada burguesia. Essa burguesia, quem era o burguês? Hoje nós conhecemos aproximadamente, né, não temos como exatidão, mas como um comerciante. Né? Logicamente que nós não podemos comparar o comerciante de hoje, mas o burguês naquela época era aquela classe que começou, né, a viajar, comprar especiarias na Índia, vender ali na Europa com já aqueles chamados juros e auferindo lucros. Né? E aí foi o primeiro conflito que deu de classes, a nobreza com a burguesia. Né? Por quê? Porque a nobreza não gostava da burguesia porque não tinha aquele sangue azul, não tinha aquela cultura ainda. E a burguesia, ela começou a ficar extremamente incomodada com a arbitrariedade do Estado absolutista, que ela tinha que pagar altos impostos, ela tinha que manter a estrutura do Estado absolutista. Né? Tem até aquela saudosa frase, quando nós estudamos lá em Teoria do Estado, o livro da Grinover, que fala lá, pergunta ao rei na época, né, Henrique VIII, quem é o Estado? Ele fala, lectatus noar, que o Estado era o rei. Então ele concentrava nas mãos dele o poder de legislar, de executar e de julgar. Então a burguesia
começou a implementar na sociedade, no povo, né, ideias como igualdade, ideias como liberdade, né? E começou a falar com o povo, conversar com o povo, trazer o povo para si, dizendo o seguinte: olha, por que nós temos que pagar altos impostos? Por que nós temos que trabalhar para sustentar a sociedade e a nobreza não? E aí o povo passou para o lado da burguesia. Então o ápice foi lá, nós sabemos historicamente, a Revolução Francesa, né? Onde deu-se lá que o rei, que era o todo-poderoso, né, era o Estado, foi decapitado em praça pública, e a gente consegue terminar esse modelo de Estado, o chamado Estado absolutista, e ingressamos em um novo modelo de Estado, que é o chamado Estado liberal. Nesse modelo de Estado liberal que nasce o embrião do direito do trabalho e nasce o conflito entre o empreendedorismo e a classe trabalhadora. Por quê? Porque nesse modelo de Estado, né, como eu já disse, liberal, o Estado já não podia intervir. Então, logicamente que a burguesia começou a usar desse poder econômico, né, para explorar ali a mão de obra daqueles trabalhadores. E aqueles trabalhadores trabalhavam sem uma intervenção estatal, então não tinha jornada de trabalho. Então eram homens, mulheres, trabalhando em fábricas, em minas de carvão, né, em situações desumanas. Aí que começa a ter, né, com o advento aí de todas as teorias do cristianismo, etc. e tal, a noção da dignidade da pessoa humana. E com esse parâmetro de dignidade da pessoa humana, né, que culminou a grande revolução industrial que se deu na Inglaterra. E nessa revolução industrial, esses grevistas, esses trabalhadores reivindicavam exatamente isso, né? Jornada de trabalho adequada, um salário mínimo com um piso salarial compatível à sua categoria setor de classe de trabalho, e começaram a pleitear direitos que até então não eram assegurados, né? E aí nasce um novo modelo de Estado, né, que nós concebemos como o Estado, né, do bem-estar social, e o Estado passa a se impor na sociedade para proteger os mínimos. Então, se hoje nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, é o Estado com a sua função normativa legislando, dizendo: olha, você é livre para contratar, mas você vai ter que respeitar os mínimos que eu impor, como a jornada de trabalho, como o piso salarial para aquela categoria, né? Se você extrapolar essa jornada de trabalho, você tem ali a questão da hora extra e todos os parâmetros dentro da nossa consolidação das leis do trabalho. Agora, logicamente que o direito evolui de acordo com a sociedade, né? Então, hoje, né, fazendo uma análise contemporânea, eu fui buscar isso lá na história, porque você me perguntou de onde que surge, por que surge esse conflito. Isso vem de, né, as duas classes, logicamente que cada um quer uma coisa. O trabalhador quer mais direitos, né, e o empreendedor, o comerciante, o empregador, né, logicamente que ele quer um maior desempenho do trabalho. Como é que você acha que está hoje o direito do trabalho nacional brasileiro? Você acha que o nosso direito ele está de fato contemplando aquilo que o trabalhador realmente necessita? Você acha que isso de alguma maneira tem impedido o crescimento das empresas? Porque a gente sabe que infelizmente às vezes nós temos aí conhecimentos de algumas pessoas, naturalmente, que por conta do direito, né, ele acaba ficando um tempo na empresa. Exatamente. Você falou o que eu estava querendo dizer, que é a questão do seguro-desemprego. Ele fica um tempo até ele poder adquirir esse direito e depois ele mesmo
acaba querendo sair da empresa e acaba ficando ali até ser mandado embora. É verdade. Né? Acaba ficando, como diz o outro, remando dentro da empresa, acaba prejudicando toda aquela organização, o andamento da empresa, até o patrão não ter outra alternativa demitir, que não seja demitir. Na verdade, era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Ele queria era ser demitido para poder ele ficar aí gozando os direitos, naturalmente, os direitos que ele tem todo, mas acaba sendo uma rotina. É verdade. A gente acaba vendo isso, diversos trabalhadores fazendo isso. É verdade. Se beneficiando de um direito real, um direito digno, um direito conquistado. Lógico que não são todos, mas a gente vê isso acontecendo. É verdade. Isso é muito ruim, né? Givago, isso é um problema cultural, né? É aquela questão do jeitinho brasileiro. Certo. Né? Na verdade, a legislação brasileira, eu vou te interromper. Eu vou tocar nesse assunto que você falou da Seguridade Social, que é um assunto muito interessante. Pode falar. Eu vou te interromper, porque o que acontece? O que eu quero colocar aqui no programa é exatamente isso, essa questão. Você colocou de uma maneira muito didática, como professor que como conhecedor de fato do direito, você colocou essa linha do tempo importante para que as pessoas que estão tanto nos vendo e as pessoas que estão nos ouvindo também possam entender como é que nasceu essa questão do direito. O direito é importante, os trabalhadores hoje eles gostam desse benefício porque foi demorado, conquistado com muita luta, e a gente não pode deixar também de colocar aqui no programa, que é um programa voltado para empreendedorismo, aonde nós temos também alguns problemas. Lógico. Quando eu trago um empreendedor aqui, ele fala muito sobre a questão da mão de obra, o problema da mão de obra. Então, eu quis colocar o dedo na ferida para saber que problema é esse da mão de obra que a gente tanto fala. Eu vou te trazer alguns dados. Por exemplo, só para te responder uma pergunta anterior sua sobre a questão do nosso direito. O direito é bom. A nossa legislação, a nossa Constituição, as normas correlacionadas ao direito do trabalho são bons. O problema sempre é aplicabilidade. O problema sempre é a averiguação da necessidade desse cidadão. Por quê? Inclusive hoje foi uma coincidência. Eu vou falar na aula, daqui a pouquinho estou saindo para dar aula sobre seguro-desemprego. E na verdade, o seguro-desemprego ele foi criado e ele não acontece só no Brasil, né? Saiu um dado agora da Organização Internacional do Trabalho que menos de 70% dos países no mundo tem um seguro-desemprego. E um dado alarmante, inclusive. Alarmante. E eles consideram isso como uma situação negativa. E eu vou te explicar por quê. Porque o seguro-desemprego, ele é para quê? Aquele chefe de família que o salário dele tem um condão de sustentar a sua família, o salário dele tem a natureza, né, um aspecto alimentício, de causar ali aquele sustento familiar. Se ele perdeu o seu emprego, que a primeira forma da proteção ao emprego já é a rescisão. Sim. Né? Porque ele já vai receber uma rescisão de 40% sobre o seu tempo de trabalho. Então, essa já é a primeira forma de proteger essa relação empregatícia. A segunda veio essa questão do seguro-desemprego, né? E essa situação protege não só o chefe de família, protege também o mercado. Por quê? Uma crise daquela como em 2008, que várias pessoas foram demitidas aí no mundo, né? Países, né, que não tinham seguro-desemprego, quando o cara perde um emprego, ele para de investir aonde? De comprar aonde? No comércio local. Então causa uma pane regional, até para a questão do empreendimento. Então por isso que existe o seguro-desemprego. Seguro-desemprego, como o nome já diz, é um seguro, não é salário, né, para causar, né, para proteger. E essa segurança também para a pessoa poder, de forma bastante tranquila, procurar outro novo emprego. Exatamente. Agora, como funciona o seguro-desemprego hoje
e já tem alteração aí prevista. Em alguns estados eu trouxe um dado para você e até para os telespectadores que já está ocorrendo aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Como funciona o seguro-desemprego hoje? Você, se comprovar um tempo ininterrupto de 6 meses trabalhando, e se você perde aquele emprego, e se a sua demissão for sem justa causa, né, ou rescisão indireta, aquela ancorada no artigo 651 da CLT, que você ingressa com a ação e o juiz, né, ele pode rescindir esse contrato indiretamente, ele pode ter esse seguro-desemprego, mas tem limite. Né? Tem um limite, por exemplo, que você não pode requerer esse benefício antes de um período, né, correspondente legal. E você tem que se enquadrar dentro de alguns cursos de capacitação. Existe um projeto de lei já em tramitação que está querendo reduzir esse limite, né, para 3 anos, e ele quer que você também você saiu, né, você perdeu o emprego, já ingresse nesse novo curso de capacitação. E ainda o governo federal está com uma proposta de criar um banco de emprego. Perdeu o emprego, primeira coisa que você vai fazer a nível nacional, você vai para esse banco de emprego. E eles vão pegar vão catalisar o seu perfil de emprego e vão analisar e vão te colocar para participar de um processo seletivo. Se você não quiser esse novo emprego, você não vai ter mais direito ao seguro-desemprego. Né? Então, um dado Quer dizer, uma inovação do direito que já está ocorrendo no Espírito Santo. Mas isso é em função de quê? Essa mudança, vislumbrando essa mudança? Em função exatamente daquilo que você falou, que trouxe vários empreendedores e eles reclamam, né? Que é um problema que de fato ocorre, e ocorre para trabalhadores desinformados, porque isso vem como um malefício para a vida dele, porque o tempo que ele está em seguro-desemprego ocorre um fenômeno que nós no direito chamamos de suspensão do contrato de trabalho. O que ocorre com a suspensão do contrato de trabalho? Ele para de receber salário, ele começa a receber um benefício e para de contar o tempo para sua futura aposentadoria. Então hoje, ele que está com vigor para trabalhar. É importante isso que você falou sobre a questão do tempo da aposentadoria. Exatamente. Queria até que você colocasse de uma maneira mais clara para os nossos ouvintes, nossos telespectadores também. Eu acho que isso é importante. Por isso que eu sempre é louvável esse tipo de programa, e eu sempre falo para os meus alunos que o conhecimento, né, ele liberta de muitos males, até do nosso país. Né? Várias pessoas, não só no seguro-desemprego, mas na questão do auxílio-doença, sem necessidade, às vezes, com um emprego já em vista, ele prefere ficar ali no seguro-desemprego, mal sabendo ele que o contrato dele de trabalho que se encerrou, né, ele, nesse tempo, ele para de contribuir, e esse tempo que ele está recebendo, esse seguro-desemprego, vai faltar lá para a futura aposentadoria dele. Que não conta com a aposentadoria. Que não conta como aposentadoria. Então, se ele está hoje recebendo 5 meses do seguro-desemprego, né, lá na frente são 5 meses, né, que vai faltar para ele se aposentar. Quando ele tiver de idade, quando ele tiver idoso, que realmente estiver necessitando, né, de não estar trabalhando, esse tempo vai faltar. Como também ocorre na questão do auxílio-doença, das pessoas que ficam chamados encostado, né? O contrato dele de trabalho suspende, ele não recebe salário, não conta como tempo de trabalho, e ele também depois vai se queixar lá no futuro porque ele não pôde se aposentar mais rápido, porque não contou como tempo de serviço, como tempo de trabalho. Mas só voltando aqui para falar aqui o exemplo do Espírito Santo, o Espírito Santo em Cariacica já criou esse balcão. E um dado muito interessante, que desse ano, dos 1.014 pessoas que eles atenderam desempregados, né, nesse balcão, eles conseguiram empregar 105. Você vê que 10% já é uma boa estimativa, né? E essas pessoas, eles disseram ainda mais, que eles só não conseguiram aumentar esse número por conta da falta da qualificação técnica.
né? Você acha que isso está faltando muito no mercado, essa questão da qualificação técnica? Eu acredito que sim, principalmente aí para nossa região, né? Eu que sou professor, leciono Direito do Trabalho também para a área técnica, para técnicos em mecânica, técnicos em automação, técnico em logística. Nós sabemos que ainda falta e muito a questão da mão de obra qualificada, né? Agora, temos alguns problemas, né, que a legislação tenta ajudar. Por exemplo, empresas de grande porte, ela exige uma pessoa com experiência. Nem sempre o jovem recém-formado tem aquela experiência exigida. Aliás, eu digo para você, nem no mercado. Às vezes nem no mercado. Nem no mercado. É difícil. Às vezes, de repente, uma loja, enfim, pede experiência. Exatamente. De repente, o jovem não tem. E aí eu estou dizendo o jovem, mas é a pessoa mais madura. Então, a pessoa que demorou um pouquinho para entrar no mercado. De trabalho. Enfim. E às vezes não tem nem a questão da especialização de um curso profissionalizante, ou um curso técnico, ou um curso superior. Então, infelizmente ou felizmente, cada dia mais o mercado está mais competitivo. As empresas exigem, né, essa qualificação técnica, até porque eles também têm concorrência. Então eles exigem uma mão de obra qualificada, eles exigem aí que, sobretudo os jovens, estejam procurando se especializar, procurando se formar. Então fica aí uma dica, né, que hoje você quer mudar o seu meio de vida, quer mudar a realidade da sua família, só tem um caminho. Esse caminho é o estudo, esse caminho é a capacitação profissional, que com certeza ele conseguirá ingressar no mercado de trabalho, porque nós temos aí um fomento, a nossa região está, nós estamos aqui no Shopping Boulevard, e é uma realidade na nossa região. Quantos empregos que esse shopping trouxe para a nossa cidade, né? Temos o Porto do Açu, que deu uma cessada, mas agora nós já temos uma informação que vai voltar com vento em polpa. Então a nossa região, temos aí Macaé, que sempre foi uma realidade. Então a nossa região... O Complexo Barra do Furado também, Complexo, né? Barra do Furado, o aeroporto, Terminal Pesqueiro. O aeroporto agora que foi municipalizado. O aeroporto municipalizado. Que vai gerar também muito emprego naquela área. Muitos empregos. Agora, deixa eu te perguntar, como é que você vê essa questão do direito do trabalho nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos? Sim. Como é que você vê? Nós aqui estamos mais avançados, menos avançados. Como é que você vê essa questão do direito do trabalho, fazendo um paralelo com os outros países? Na verdade, nós que somos da área do direito, o nosso direito é meio copiado, né? Nós temos essa cultura do que tudo que vem da Europa é bom, que tudo que vem dos Estados Unidos é bom. Então nós recebemos várias influências dentro da nossa Constituição, entendeu? Dentro do nosso Código Penal, dentro do nosso Código Civil, dessas influências de doutrinadores, de jurisconsultores, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Um ponto que nós tocamos aqui sobre o seguro-desemprego, nós detectamos, por exemplo, num país como os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, né? Nós temos que lá existe a questão do seguro-desemprego. E até eu vi um dado agora, no ano de 2013, até aumentou um pouco a solicitação do seguro-desemprego nesse ano, nos Estados Unidos. Em Portugal também tem a questão do seguro-desemprego. Então eu volto a dizer, né, o que nós estávamos conversando antes, não é tanto a lei, não é tanto a norma, é muito um aspecto cultural. As pessoas têm que se atentar para que ela trabalhando, ela está produzindo o desenvolvimento do nosso município, ela está produzindo o desenvolvimento do nosso país. Isso é um sentimento também de nacionalismo. Se ela para, o nosso país para de crescer. Existe o direito para protegê-la, mas ela não pode utilizar desse direito de uma forma irresponsável, entendeu? Então, em vários países do mundo e países renomados, de economia fortalecida, existem essas seguridades sociais. Porém, a cultura é uma cultura de empreendimento, de trabalho, de conquista, e essa cultura também que o brasileiro, que também, na maioria, né, isso a gente fala em alguns casos pontuais, mas na sua maioria o brasileiro é empreendedor, o brasileiro, como
empregado, ele também é trabalhador, cumpre com suas obrigações. Agora, a gente, né, através da disciplina, através da informação, impregnar dentro da conscientizar essa nossa população sobre informações que nós falamos hoje, que vai prejudicar a aposentadoria, que ele está recebendo um benefício aqui, né? Mas, primeiramente, antes de prejudicar a nação, ele está prejudicando a si próprio, a sua família. A gente passando esses dados, eu acredito, e logicamente, fazendo algumas alterações. Por exemplo, é válida essa alteração que o Congresso está propondo do seguro-desemprego, por exemplo, né? Criar-se um balcão de emprego, colocar esse cara para trabalhar, se ele não quiser, não pagar o seguro-desemprego, né? Então, isso sempre válido, porque a nossa sociedade, o direito... Vai gerar muita discussão isso aí, hein? Gera, não, agora... Vai gerar muita discussão. CUT, por exemplo, eu estava lendo uma polêmica no Espírito Santo, né? Eu até acompanhei, isso que eu digo é falta de informação, eu acompanhei uma entrevista de uma senhora no Espírito Santo, falando, isso é um absurdo. Essa nova legislação é um absurdo. Eu trabalhei 14 anos, estou cansada, então eu queria ficar no seguro-desemprego, fiz um acordo com o meu empregador para ele me demitir, para que eu possa pegar esse dinheirinho e reformar minha casa, né? E ela fala isso de uma forma inocente, sem saber que isso, na verdade, ela está burlando o sistema. Que, na verdade, isso seria até ilegal. Muitos fazem, né? Muitos fazem. Isso virou quase que uma coisa normal do mercado. Virou uma coisa normal, mas é uma infração, né? Eu lembro que logo no início da advocacia, eu fui advogado dativo da Justiça Federal. A Justiça Federal não existe defensoria pública. Então, quem é processado pelo INSS, ele precisa requerer um advogado dativo se ele não tiver condições. E uma das primeiras causas que nós nos deparamos lá no nosso escritório foi exatamente isso, né? O INSS fez um cruzamento de informações de pessoas que estavam requerendo o seguro-desemprego, sendo que já tinham voltado para o mercado de trabalho. Então, a nova empresa... É verdade, acontece isso mesmo. Acontece. Muitas pessoas que estão gozando do direito do seguro-desemprego está trabalhando. Aí o que o INSS fez? Sem a carteira de trabalho, sem nada. Exatamente. Não é? Aí o INSS fez o quê? Fez um cruzamento de informações, né? E inscreveu em dívida ativa. E isso pode ensejar até um caráter criminal. Então, todas essas situações... Para o empregado e para o empregado. E o patrão. Se vislumbrar que ele sabe, que ele participou, né? Isso é uma fraude contra o fisco. Então, logicamente, que aquilo dali, essas negociações, esse jeitinho que as pessoas fazem, o único desfavorecido é a nação. Porque, normalmente, o que o empregador faz? Ele exige que esse empregador devolva ele 40%. E o empregador fica satisfeito porque ele está sacando o seu fundo de garantia e está recebendo o seu seguro-desemprego, né? Então nós sabemos que todo empregado, quando ele tem menos de um ano de casa, a rescisão pode ser feita na própria empresa. Só que quando ele tem mais de um ano de casa, a rescisão tem que ser no sindicato. E o sindicato exige que ele leve o dinheiro no sindicato para homologar a rescisão. Então, o que os empregadores fazem? Dá o dinheiro a ele, ele vai lá, faz a rescisão, o empregado depois devolve 40% ao empregador, consegue sacar o fundo de garantia na Caixa Econômica Federal e consegue também receber o seguro-desemprego e os dois ficam felizes, né? Mas aí, logicamente, que isso constitui fraude e constitui um malefício para a nossa sociedade, para a nossa nação. Eu estou aqui conversando, batendo um papo muito legal, bastante construtivo aqui com o meu amigo Vinícius Madureira. Ele que é um especialista na área do direito do trabalho. Fiz questão que ele viesse aqui hoje bater um papo. Já tenho chamado ele um tempo. Olha, Vinícius, nós vamos lá falar sobre esse tema que eu acho que é fundamental. Nós tocarmos mais, vamos falar em outros momentos sobre essa questão do direito do trabalho, mas à luz do mercado de trabalho. Não falar apenas do direito do trabalho pura e simplesmente, mas falar nessa questão do mercado de trabalho.
E hoje aqui no programa nós abordamos diversos momentos, pontos polêmicos, pontos até um pouco constrangedores no momento de falar, mas eu fiz questão de falar porque aqui o programa ele tem esse tema especificamente, falar sobre empreendedorismo. E eu tenho percebido, sabe, Vinícius, que um dos grandes problemas que nós temos hoje nesse crescimento do desenvolvimento, no crescimento das empresas, das organizações, está exatamente na questão da mão de obra. E aí eu fiz questão de me aprofundar mais para saber quais são os problemas que nós temos hoje na questão da mão de obra. É o patrão que chama o empregado de colaborador, mas apenas mudou o nome, não vê o empregado de fato como um colaborador, não traz ele para dentro da sua organização como de fato um colaborador, quer dizer, quer chamar ele de colaborador porque é bonito. Mas na hora dos direitos, ele se esquece dessa colaboração. E também, por outro lado, o empregado, que acaba se valendo de um direito, né, como você colocou de uma maneira bastante técnica, acaba se valendo de um direito conquistado para se beneficiar de uma forma não tão direita assim, né? Exatamente. Posso dizer dessa maneira, que às vezes ficando ali no segundo, provocando uma demissão. Ele provoca. Ele não faz, ele nem diz pro empregado, olha, quero ir embora. Não, ele provoca mesmo. Ele não vai, começa a faltar. Mas muito disso também, Givago, eu tenho que te dizer isso, que falta de informação do direito também do empregador, muitas das vezes, porque ele tem o poder de sanção. O empregador, ele não é obrigado a demitir funcionário que comete faltas reiteradamente. Aquele chamado ébrio habitual, um exemplo. Mas de repente ele nem falta, né, Vinícius? Eu acho que ele, às vezes de repente o funcionário nem falta, mas ele não faz, simplesmente não faz o serviço. Ele não faz o serviço, etc e tal. Então, logicamente que um empregador bem preparado, ele tendo uma boa assistência jurídica, ele dentro do contrato, ele pode amarrar ali a função do empregado, né? E logicamente constatando essas faltas, constatando essa falta de aptidão para aquele tipo de serviço, né? E se o empregado não corresponder com as suas obrigações contratuais, ele pode estar aplicando ali, evidentemente, advertência, suspensão disciplinar, e com uma situação logicamente proporcional, razoável, ele pode chegar na máxima de até aplicar uma demissão por justa causa. Então, mas essa dicotomia entre empregado e empregador sempre vai existir. Você vê que o direito do trabalho ele nasceu para proteger o empregado, que é hipossuficiente nessa relação empregatícia. Porque normalmente o empregador ele tem mais recursos econômicos do que o empregado. Agora, boas empresas, e a gente pode citar alguns exemplos, não de nome, né, que dá alguns benefícios ao empregado, né, como um plano de saúde, como um ticket de alimentação, né, que respeita a jornada de trabalho do empregado, que o empregado tem uma segurança, né, familiar em trabalhar naquela empresa, ele luta também por aquele emprego, por aquela oportunidade. Mas eu vejo isso como uma gestão empreendedora. Uma gestão, quando é uma gestão empreendedora e não uma gestão pura e simplesmente empresarial, exatamente, ele vê de fato o funcionário como um colaborador, exatamente. Ele vê de fato o empregado como um colaborador, ele traz esse cara para dentro, ele traz, enfim, ele começa a entender um pouco mais do ativo mais importante que tem dentro da empresa dele, que é o funcionário. Para isso, ele precisa ser, de fato, realmente um empreendedor. E para entender o que é ser empreendedor, eu acho que não é com conceito. Ele tem que assistir o programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Eu acho que aí a gente vai estar construindo isso juntos. Exatamente. Eu acho que essa que é a proposta, né, Vinícius? A gente construir essa questão empreendedora juntos. Olha, obrigado. Entendeu? Porque todos nós sonhamos com o mesmo objetivo, né? Que nossa cidade se desenvolva. É verdade, então, é verdade. E você está contribuindo muito bem para isso, viu? Obrigado, meu amigo. Tá bom? Obrigado. Olha, mais uma vez quero te agradecer aí a sua participação aqui no programa.
a porta do programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Aliás, a chave está na sua mão. Entre a hora que você quiser. Obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo. Estou muito feliz mesmo. E a hora que me convidar de novo, estarei aí às ordens. Obrigado, meu amigo. Então tá bom. Olha, falamos aqui hoje com o Vinícius Madureira, aqui diretamente do Shopping Boulevard, fazendo um programa diferente, um programa com, enfim, um astral diferente, né? Exatamente para você, porque aqui o programa traz exatamente isso, trazer o empreendedor para dentro de cada um de nós. Obrigado pela audiência, pelo carinho, vocês da Rádio Difusora de 150M e também vocês da Mundo TV, canal 10 da VerTV. Muito obrigado, até um próximo programa. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. A hora e a vez do empreendedor.